Olá, seja bem-vindo ao Pode Empreender, o podcast dos Amigos Solidários. E aqui a gente tem a satisfação, o prazer de entrevistar pessoas que têm alma, marcas que fazem a diferença em nossa região, marcas que ajudam os Amigos Solidários a impactar a vida de mais de 300 mil pessoas. Sejam bem-vindos, Thiago Duarte, meu amigo e irmão, um dos meus melhores amigos, para não deixar ciúmes por aí. Soninha, obrigado por aparecer, obrigado por estar aqui. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser daqueles. Aproveitando, agradecer a Léo, da Feito, parceiraço, meu irmão, colado com a gente. Tudo aqui doado de forma gratuita aí pra gente. Começo fazendo aquela pergunta básica de todas. Quem é Thiago? Quem é Sônia? Se apresentem, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Gratidão de estar aqui. Primeiro as damas. Obrigada. Eu sou Sônia Jordão, tenho 48 anos e hoje estou à frente aí, né, em Ilhéus da Big Ótica. E tenho o maior prazer. A Big Ótica é um Amigos Solidários, porque, né, somos parceiros e eu tenho muito orgulho dessa logomarca e dessa empresa que vocês representam e a gente também faz parte. Que massa. Então, eu sou o Thiago Duarte, mineiro, mas baiano de coração, advogado, empresário, proprietário da Bela Pizza, parceira aí também do Amigos Solidários, corretor de imóveis também. Então, estou aí nessa luta do empreendedorismo e cada vez mais podendo aí estar junto com Amigos Solidários para poder ajudar e contribuir nessa causa social tão nobre. Que massa. A gente gosta muito de dizer que, apesar de ter impactado a vida de mais de 300 mil pessoas, seja através de doação de cesta básica, combate à fome, doação de geladeira, de fogão, seja através de capacitação, de empregabilidade, a gente tem um sonho. Nosso sonho é impactar a vida de milhões de pessoas. É nossa nova metinha ali, aquilo que a gente vai seguir ali todos os dias e pode acreditar, a gente vai conseguir, porque força de vontade não vai faltar. E eu amo começar a conversa desse jeito, perguntando qual é o grande sonho da vida de vocês. Pode ser pessoal, profissional. Eu acho que isso que você falou também faz parte do nosso sonho, né? Impactar a vida de pessoas, né? Fazer uma diferença, seja nos colaboradores. A gente começa, né? Eu penso assim hoje, pelos colaboradores da nossa empresa, as pessoas que estão ali do nosso lado. E aí a gente vai se estendendo, né, para clientes, para amigos, e vai vindo para instituições, né, e a gente vai, acho que é um sonho mesmo, Jorginho, não é seu, mas a gente também, né, tá aqui porque também faz parte de tudo isso, impactar, fazer a diferença. Vai ser muita gente, a gente vai ver o resultado lá no final, mas se for uma, já valeu a pena. Se for duas, perfeito, né? Então a gente tem uma meta, assim, uma meta gigante, porque a gente quer alcançar, né, e impactar um maior número. Mas qualquer uma que for já vale a pena. Que massa você falar isso, Sônia, porque eu costumo falar que esse é o melhor network que existe no mundo, porque são empresas, pessoas competentes e que gostam de fazer o bem, que tem isso realmente dentro do coração. Então não tenho dúvida que esse sonho nosso engloba vocês também. Que legal. Que massa. E aí, Thiagão? Então, eu acho que todo mundo, né, tem um sonho profissional, pessoal, mas acho que o mais importante mesmo é a nossa passagem aqui, né, que é tão curta, deixar um legado, né? Eu acho que isso é importante, deixar uma marca positiva. Tem um lado social, tem um lado profissional, tem tudo. O que a Sônia falou é muito importante. Nós somos responsáveis muitas vezes por estar à frente ali de várias famílias que trabalham com a gente, né? E a gente tem essa importância tanto profissional como até educacional, de tudo, de deixar esse legado. E para a Bela Pizza hoje, fazer parte do Amigos Solidários, poder contribuir, também é uma causa muito nobre, né? Porque a gente vê de perto a luta, o combate na região. E a gente também, eu também como proprietário lá, sonho junto com você, Jorginho, assim que gosto de chamar, porque também é meu amigo pessoal, um grande amigo e irmão que eu tenho, de ver esse sonho que você tem junto com todos, e é o meu sonho também de poder abraçar, poder ajudar, contribuir da forma que eu puder, para que isso cresça cada vez mais. Que massa, e contribui muito, vocês dois são muito atuantes. Quando a gente precisa de alguma coisa de imediato, Thiagão mesmo esse dia, a gente disse, precisa de uma pizza para sortear, ele deu 20.
A gente fez, não é isso tudo não. Keto, mas traz a gente pra cá. Sônia tá sempre com a gente, todos os eventos, né? Agradeço demais vocês. E queria falar um pouquinho sobre a empresa de vocês, né? Queria que vocês ficassem à vontade para contar um pouquinho, mas queria focar um pouco na parte dos valores. O que é que a Big Ótica tem de essência, que está dentro do coração dela, que a Bela Pizza tem, né? Quando eu falo dos amigos solidários, a gente tem alguns valores como transparência, como amor, né? Mas eu destaco um que é muito importante para a gente, que é a união. A gente, como amigos solidários, a gente acredita que fazer em conjunto é mais importante, porque a gente cria força, junta as pessoas, faz com que todo mundo esteja em um só compromisso, em uma só missão. Então a gente estimula muito isso, que quem está assistindo a gente, quem tem amigo, mas como é que eu posso ajudar? Escolha a forma. Se quiser, ajude com dinheiro, se quiser, ajude com tempo, se quiser, ajude indo na doação, se quiser, ajude com capacitação. Se quiser não ajudar os amigos solidários, mas ajudar outra entidade, ajude. Importante a gente fazer, devolver para o mundo o que a gente tem. Como privilegiados que somos, a gente tem a obrigação de fazer o bem para outras pessoas. É assim que a gente pensa. Mas queria ouvir de vocês, o negócio de vocês. Eu acho que eu e toda a minha equipe, né? Eu falo sempre em nome da equipe porque a gente está muito alinhado. Às vezes as meninas tomam algumas atitudes que eu até aplaudo. Falo, gente, como que foi isso? Elas vão lá, ver que uma pessoa precisa de uma consulta, elas procuram, falam com a clínica e atende. Então a gente tem esse espírito também, nossos valores hoje. A gente vende óculos, lógico, é uma ótica, mas não é só sobre isso. Sim. A gente não parou aí não é, aí é só a ponta do iceberg. A gente tem muito mais coisas que envolvem, né, que é isso, que é desde o cuidado da equipe, né, a gente se cuida. Porque para a gente ajudar o próximo, a gente precisa se cuidar, né? Se cuidar no sentido, né? Ele falou do exemplo, de estarmos ali, de procurar parcerias, de ajudar, igual você falou, como pode? Às vezes a gente pode ajudar com uma palavra, a gente pode ajudar com tempo, né? Não é tudo sobre dinheiro. Sim. Quando fala de ajudar o próximo, às vezes as pessoas acham que é só você fazer uma contribuição de dinheiro, né? Ou de produto, ou doar um óculos. Mas é muito mais que isso, né? É uma atenção, é um carinho, é um olhar para a nossa cidade que quando eu cheguei aqui, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, e eu estou aqui fez 6 anos, e a Big Ótica fez 5 anos. Quando eu vim aqui, eu não vim passar a trabalho, né? Vim passar férias e acabei tendo um trabalho. Então, assim, quando a gente construiu a Big Ótica, a gente já construiu com esses valores. Poxa, tem que ser algo daqui, para as pessoas daqui, e que a gente ganha aqui, a gente também vai dividir aqui. Então, esse valor a gente tem muito forte dentro da nossa marca, né? A gente compra de pessoas aqui, tenta negociar o máximo que a gente pode nossas relações, e que essa união sempre aumente, e aqui dentro de Ilhéus, especificamente. Que massa, Sônia. Conta só um pouquinho para quem está escutando a gente aqui, o trabalho que a Big Ótica faz junto com os amigos solidários. Ah, legal, né? O Visão Solidária. A gente tem até um programa em parceria aí, vendo a necessidade das pessoas em ter dificuldades, ter acesso a exame de vista, e depois, quando conseguir esse exame, também tinha dificuldade em obter o óculos. Aí sentamos, né, com vocês, Marcela, você, e a gente desenvolveu o programa, que hoje a gente tem clínicas parceiras, vários oftalmos, graças a Deus, que vocês encaminham, né, quando vê essa possível pessoa que necessita, vai lá, já indica para o oftalmo que vai fazer o atendimento gratuito, e ele vai lá na Big Ótica, olha que legal, e a gente também faz o óculos gratuito. Então, eu sempre falo, não adianta você falar que dá receita de óculos para alguém se não der um óculos, né? A gente sempre bateu nisso. Falei, não adianta eu te dar uma receita, consegui o oftalmo, né? Que muitas campanhas fazem. Mas a gente precisa que a pessoa com a receita vai fazer o quê? Ela precisa de comprar o óculos. Então, para o ciclo ficar completo e perfeito, né? Que a gente gosta de perfeição, porque Deus é perfeito. E tudo que a gente faz, a gente tem que fazer muito perfeito, pra gente ficar um pouquinho mais perto dele, né? Mais próximo. Então, a gente desenhou isso, e isso é lindo. É uma das coisas, assim, que eu fico muito feliz. Era um sonho, e graças a vocês a gente conseguiu pôr em prática. Vamos acelerar ele mais, né? Mas ele está aí funcionando. Obrigado. E aí, Thiagão? Então, a Bela Pizza, ela é uma empresa
familiar, né? Hoje, esse ano ela completa 13 anos de existência, localizada aqui na Avenida Soares Lopes até hoje. Há mais ou menos 4, vai fazer 5 anos que eu estou à frente da administração. E foi uma empresa montada com muito amor, muito carinho pelos meus pais, né? E eu levo até hoje isso no DNA da empresa. Esse lado humano, ele é muito forte lá dentro. Até hoje é meu pai que faz a receita da pizza lá, da massa, então a gente leva isso com a gente. Então é uma história bem bacana. Eu procuro transmitir isso para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Coloco eles como parte da família, a importância de eles terem voz, de eles terem decisões, de ter muito esse lado humano, de me preocupar com eles e diversos outros fatores, né? Então a gente hoje vê as dificuldades que a sociedade encontra no geral, principalmente Ilhéus aqui, né? A gente passou por vários períodos, eu acompanhando períodos de enchentes, de chuva, de muitas coisas, a gente passou junto. O próprio estabelecimento da gente foi todo inundado de água, períodos que a gente ficou mais de 15 dias sem vender praticamente nada, em final de ano, onde o faturamento da empresa tende a subir, caiu drasticamente, mas Deus é maior e a gente vem trabalhando, vem superando. Comércio, empreender não é fácil, ainda mais no país que a gente vive, mas a gente vem procurando lutar cada dia, né? Fazer o bem, poder ajudar, poder contribuir. O que a Sônia falou é muito importante, eu também valorizo muito isso, né? A questão de valorizar a cidade que a gente vive, o comércio local, fortalecer, sempre procuro fortalecer empreendimentos, comércios de parceiros, amigos meus. Eu acho que essa união, ela faz a força, né? E poder ajudar um projeto hoje que eu vi embrionário, que foi o Amigos Solidários, e ver a proporção que ele já está tomando hoje, é muito gratificador, entendeu? Porque a gente só vê que o projeto realmente está tomando uma proporção que daqui a pouco ele vai atingir milhares e milhares de pessoas. Então, assim, é muito, muito, muito prazeroso da minha parte poder participar e fazer parte. Que massa, Tiagão. Que legal, vamos falar um pouquinho de dificuldade. A gente estava falando antes aqui de começar, quanto o empresário ele é sozinho, né? A gente enfrenta dores que acho que só a gente sabe mesmo no nosso íntimo, né? Que é difícil você compartilhar ali, até no dia a dia mesmo, na correria, e a gente às vezes não tem nem tempo para parar e eu sentar com a roda de amigos, de empresários para poder conversar sobre isso. Quais são as principais dores que vocês têm hoje aqui no comércio de Ilhéus, no mercado da região? O que é que vocês enfrentam assim de maior dificuldade mesmo no dia a dia? Jorginho, assim, o empresário a gente estava até falando, né? Ele é solitário, né? Porque ele realmente não tem muito com quem dividir essas experiências. Hoje ainda tem mais, né? Tem network, tem uns cursos, a gente vai em palestra, a gente acaba ali tendo um tempinho para conversar. Mas mesmo assim é mais difícil por conta de tempo. Então a gente acaba ali ficando só a gente mesmo e o próprio negócio para resolver, né? As dores são muitas, né? Hoje quem empreende, né? É por amor. A pessoa fala, vou empreender, você falar, você é apaixonado. Porque é por amor, né? A gente nadar em São Paulo, não sei se aqui tem a Piracema, né? Que é aquela época de reprodução dos peixes, que os peixes todos nadam contra a correnteza, né? Sim. Eles vão pulando, porque não dá para ir nadando, né? Sim. Eles vão tudo pulando. E então, empresário, eu considero isso, porque a gente não tem governo, né, a favor, enfim, tudo difícil, impostos, hoje tá taxa Selic, sempre vai ter algo que, né, a gente não tá ali, vem diversidade de tempo, tudo que tem, a gente acaba não tendo ajuda, né? Sim. A gente, quando tem, a gente ajuda os outros, só que quando a gente não tem, é difícil a gente, né, encontrar ajuda, a gente acaba, nós por nós mesmos ali, tentando se virar, se ajeitar, passar aquele momento, então tem várias dificuldades aí, mas a gente vem superando. Uma que eu achei que eu ia ter muito, a pessoa fala, hoje, o que é mais difícil hoje? Encontrar equipe. E hoje eu falo, a equipe é teu espelho. Se você tiver dificuldade com você, com liderança, você vai ter dificuldade com a equipe. Se você conseguir superar isso, tem pessoas e você vai treinar e vai conseguir.
Mas é difícil, você faz esse trabalho e você consegue. Então, tudo é luta, não tem nada fácil, né? Se for colocar aqui, a gente vai pontuar quase tudo dentro da empresa, né? A gente vai estar tendo dificuldade. Então, vamos falar só da parte de superação. E lá, Tiagão? Que você Como o Sônia falou, empreender é muito difícil, mas eu acho que é identificador, né? Eu mesmo tenho uma formação como advogado e comecei a exercer a profissão e não me identifiquei. E no ramo empresarial, no comércio, principalmente nessa parte alimentícia, eu já me identifiquei bastante. Então, é algo que realmente eu quero crescer, quero expandir, tenho projetos, tenho planos, mas realmente é muito difícil. Falando particularmente da Bela Pizza do meu negócio, principalmente no ramo alimentício, Ilhéus hoje é uma cidade com um potencial turístico gigantesco, mas a gente não vê esse turismo perdurar para o ano inteiro, é sazonal. Então, hoje a minha esperança é que os próximos gestores, eles consigam trazer esse turismo forte para Ilhéus. Ilhéus tem um potencial gigantesco para a gente receber turistas do Brasil e do mundo inteiro o ano todo. A gente não pode querer receber o turista só 30 dias, entendeu? Em períodos sazonais. Aí isso dificulta demais o comércio local às vezes. Sim. Porque, querendo ou não, os pequenos sentem, mas os grandes também sentem. A gente vê várias casas, vários restaurantes, várias lojas abrindo e menos de um ano depois estão fechando as portas. Então, assim, às vezes lojas estruturadas, lojas boas, que fizeram investimento alto, empresários que vieram de fora, até empresários locais que investem muito na cidade, entendeu? E eu acho que essa questão do turismo, do fluxo, né, do comércio local, o fortalecimento, envolve muita coisa, mas isso é de extrema importância. Acho que Ilhéus, hoje, se ele tiver um potencial turístico maior, o comércio local vai fortalecer muito. Que massa. Eu queria perguntar a vocês o seguinte. Vou roubar essa perguntazinha que Val Macedo faz. Val Macedo, forte abraço, meu irmão. Adorei uma pergunta que ele faz, que é assim, ó. Não é pergunta não, ele quer saber um pouco, ele pergunta geralmente sobre a rotina do empreendedor. Eu queria ouvir de vocês, como é o dia a dia de vocês, o que é que vocês fazem desde quando acorda até dorme? A rotina de empreendedor, a gente tenta arrumar um tempinho pra gente, né? Porque é 99% empresa. Porque a gente não desliga, né? É incrível como que... É até difícil explicar, né? Porque eu falo pela minha rotina, né? Claro, eu tenho que cuidar da saúde, a gente tem filho, tem casa, tem marido, tem tudo, mas a empresa, ela tá em algum momento ali, ou no celular, ou respondendo, ou fazendo um orçamento, ou atendendo um cliente, né? Então, a empresa, o empresário, ele também tem essa carga, eu acho, bem puxada, porque a nossa rotina... tá ali dentro, né? E quando a gente não tá também, a gente viaja, não desliga, né? Não desliga. Não consegue desligar, porque fica aquela preocupação. Será que as meninas estão bem? Se eu falo, né, da loja, será que tá tudo bem? Claro, eu tiro férias, eu viajo sim, eu acho que é muito importante, né, a gente ter o nosso tempo. Mas se eu falar aqui, na minha, principalmente, que você desliga, ou é criando algo, de repente estou em casa e tenho um insight. Poxa, era isso que eu precisava, vou lá marcar, ou à noite... Então, a gente respira mesmo, né? O ser empreendedor, acho que é isso, né? Então, Sônia, mas como no seu dia a dia, assim, você faz reuniões, você chega na loja, você corrige caixa? Sim, como é o seu dia a dia? Você trabalho, a gente participa ali do operacional. Sim. Primeiro que é uma loja, é um comércio, a ótica. Eu sempre falo, quando eu piso na porta, eu não sei como que tá a loja, porque pode estar mais tranquila, que a gente possa conversar, fazer uma reunião, e às vezes eu chego, tem cliente na porta, eu não consigo entrar, tá aquele furdunço acontecendo, e aí a gente toca o dia todo em atendimento, a hora que a gente olha, fala, nossa, passou o dia todo. Sim. Mas a gente faz, sim, tem o nosso planejamento, tem as nossas metas, tem os nossos encontros, né, onde a gente consegue dizer para o caminho, né, as pessoas que estão com a gente, saber para onde a gente está indo, onde a gente chega. Esse mês, inclusive, é um mês de aniversário, nós fizemos 5 anos. Oh, que legal. Então, é um mês muito especial para nós, porque tem funcionários que estão conosco desde o início, o primeiro dia. Difícil, então, viu, hoje em dia, então, não é só uma comemoração da empresa, né, é uma comemoração de todos que estão ali envolvidos,
e que todo dia a gente evolui também. Eu aprendo, eu tenho 30, esse ano também eu fiz 32 anos no ramo óptico, da minha profissão, nunca trabalhei em outra área. Trabalhei em várias áreas do ramo, né? Porque a ótica não é só ótica, né? Tem laboratório, tem armações, tem vários segmentos aí. Mas em todos são 32 anos. E todo dia eu aprendo. Às vezes eu acordo, olho lá, vejo, poxa vida, que interessante isso. Então eu acho que essa rotina de aprendizado é a que eu mais gosto. Massa. Show. E aí, Tiagão? Então, minha rotina ela é meia, vamos dizer assim, virada, né? Porque o meu comércio ele funciona à noite. Então eu E tenho final que de semana, né? final de semana, feriado, Réveillon, Natal, onde todo mundo tá descansando. É a época que eu tô trabalhando mesmo para ganhar meu dinheiro. Mas, enfim. Então, durante o dia eu tento, lógico, a questão é que também durante o dia eu também tô resolvendo muita coisa, né? Então, Sim. hoje a Bela Pizza depende muito de mim. Eu ainda faço parte de compras, de controle de estoque, de olhar tudo, da produção. E, às vezes a gente precisa dar reparo em loja, uma pinturazinha, um negocinho ali, outra coisa. Então, durante o dia tá cuidando disso. E eu gosto muito de estar presente. Dificilmente é o dia que eu não passo lá. Então, normalmente tô sempre na abertura lá da loja. Eu não acompanho a operação hoje já a noite toda, por conta dos funcionários já terem um certo tempo e até por uma questão também de dar essa autonomia a eles, Sim. de ter tudo. É uma operação considerada de pequeno porte, de médio para pequeno porte. Eu não tenho gerente na loja hoje, mas eu tenho cargos de confiança que trabalham cada um em seu determinado setor, na cozinha, no caixa, no atendimento, e a gente procura dar autonomia, né? E eu gosto de estar presente nessa operação. E o que eu gosto muito de dizer, e os meus funcionários, os meus colaboradores reconhecem isso, é que eu não tenho, vamos dizer assim, besteira para fazer nada. Então, assim, eu atendo o cliente, eu limpo mesa, eu sei fazer massa de pizza, eu vou no forno se faltar alguém lá, se eu fico no caixa. Então, assim, às vezes é até engraçado, porque às vezes eu tô lá no meio da operação e aí eu tô meio que disfarçado lá fazendo um bocado de coisa, aí o cliente chega e pergunta, você trabalha aqui? Eu falo, pode falar, amigão, sou proprietário, pode falar. Ele, rapaz, você é o dono? Eu falei, não, eu sou o dono. Mas tem que ser, entendeu? A gente tem que arregaçar as mangas e cair para dentro mesmo. Eu me orgulho de dizer isso, não tenho vergonha nenhuma, entendeu? Pelo contrário, para mim isso aí é animador, né? E os meus colaboradores reconhecem isso, né? Porque eu ganhei, eu acho que esse respeito até deles, muito por conta disso, Sim. né? Faz junto, né? De eles falarem assim, rapaz, ele chega junto, ele faz mesmo e tal, não é aquele cara que só fica mandando a gente fazer e tal. Então eu gosto muito disso, né? Eu gosto de estar com eles no dia a dia e fazer parte da operação. Que Isso massa. é legal, né? Porque é o exemplo, né? Exemplo arrasta, né? Olha, exemplo arrasta. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Verdade. É assim? Eu tive o orgulho, o prazer de ser sócio de Thiago em alguns negócios e é assim mesmo como ele está falando. Viu? Cai para dentro, tá no dia a dia, né? Um cara super humano com o time dele, né? Trata todo mundo de igual para igual, é massa. Isso é Show legal, de bola. né? Queria Verdade. duplar uma pergunta aqui. Diferencial do negócio de vocês e eu queria ouvir isso de vocês. O momento espiritual de vocês. Detalhe, como é? Tem, não tem? Acorda no momento de manhã? Eu já sei como é. Mas eu queria que vocês contassem o diferencial do negócio e vida de vocês, pessoal. Que momento é esse que você conecta com a espiritualidade, com Deus, enfim? O diferencial é a gente estar atento, tá? Essa ligação que a gente tem com os clientes, né? Com atendimento, de entender, poxa vida, cada atendimento ser individualizado, porque cada cliente que chega ali, né? Ele chega de um formato, a gente que está no comércio sabe, né? Então, ter essa sensibilidade. Acho que hoje o diferencial nosso é essa sensibilidade. Massa. A gente vem afinando cada vez mais, porque em cada atendimento, em cada consultoria, em cada venda, a gente olha para aquele cliente e vê a fundo as necessidades dele. E isso eu acho que foi uma coisa que nós desenvolvemos e foi uma das melhores coisas. A pergunta número 2 é a espiritualidade. Olha só. Eu também tenho entendido que é muito importante
Em alguns momentos eu confesso que a gente deixa a rotina, aquela rotina levar a gente, e trabalho, e a vida sufoca e a gente acaba não se atentando. Hoje eu acordo, eu tento ter esse tempo, tô tentando porque é algo de 2, 3 anos para cá, mas ter esse tempo mesmo com Deus, pedir essa direção, entender, né? Até para quem entra, pedir para quem entra na nossa loja, seja alguém, né, que a gente possa realmente sentir essa conexão e entregar algo. E que a gente seja usado o tempo todo por Deus, né? Para a gente poder estar no comércio todos os dias, independente das coisas que aconteçam, mas com muita fé. Que massa, Sônia, Não que tô? na minha oração diária, geralmente eu termino dizendo assim, que eu possa sair daqui e servir de instrumento Isso. para que o Senhor faça de mim o que o Senhor mais Porque desejar. às vezes a gente nem percebe, né, que a gente está sendo usado, tal. Quanto mais a gente vai afinando isso, a gente vai olhando, então era aquilo que estava acontecendo, aquela pessoa veio, tá nervosa, mas não é comigo, né? Porque a gente está no atendimento, vem pessoas de todos os tipos, né? E às vezes a pessoa tá cansada, tá cheia de problema e senta ali. E se você não tiver preparado espiritualmente Perfeito. para entender, às vezes não é para fazer uma venda, é para dar uma palavra de conforto, tomar um café, tomar uma água, acalmar. Eu já recebi clientes que acabou de sair, ter uma notícia de um câncer, sentou ali, tava com o papel abrindo assim, aí você fica, calma, vamos tomar um café. Peraí que eu tô tentando achar minha receita, que eu vim do médico, tive câncer. Fica, calma, então esquece sua receita, guarda sua receita aí. Agora vamos tomar um café, vamos tentar. calma. Então, acho que ter isso no nosso negócio, né, no nosso dia a dia, é muito valioso. É porque no final é sobre pessoas, É né? sobre pessoas, é verdade. Isso aí. E aí, Tiagão? Então, na Bela Pizza, trabalhar com alimento, na verdade, paladar é muito peculiar, né? A gente não, felizmente, não consegue... Não, mas Bela Pizza é unanimidade, viu? Mas a gente não consegue... verdade. Eu vou ter... Mesmo assim, a gente não consegue agradar todo mundo. Eu sempre procuro deixar, acho que o diferencial, né? Eu procuro sempre a excelência em tudo que eu uso de ingredientes para poder compor a pizza e agradar ao máximo ao meu cliente. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu acho que, às vezes, quando a gente tem um probleminha ou outro, que sempre acontece com um delivery, alguma coisa e tal, a gente chega ali, conversa, pede uma segunda chance, uma oportunidade. E eu acho que o cuidado com o cliente é um diferencial que eu procuro ter, né, e passar isso para meus colaboradores. A gente não pode se dar o luxo de perder um cliente ali por conta de uma insatisfação, às vezes, besta, sendo que a gente pode contornar e cativar ele cada vez mais. Não, mas calma aí, dizem, rapidinho, eu vou interromper, dizem que a fórmula da Coca-Cola e a massa da Bela Pizza tá trancada de... tem segredo? Tem segredo. Pior que não, pior que não. Pior que os ingredientes... Não, mas quem faz? Quem bota a mão na mas hoje essa receita já passou pela mão de muita gente. E engraçado, todas as pessoas que fazem ou já fizeram, eu até brinco com isso, nunca fica igual o que meu pai faz. Aí, por que será? Né? Por que será? Deve ser porque bota muito amor, bota muito capricho para fazer, e aí sai do jeito perfeito que a gente sempre gostou de produzir ela, né? Sim. E aí é isso. E com relação ao lado espiritual que você falou, né? Desde pequeno, minha mãe, não falando de religião aqui, mas eu sou católico, né? Sim. E minha mãe sempre, desde pequeno, incentivou eu e meu irmão, então eu fiz primeira comunhão, sempre fui à missa, tal, tudo. E assim, eu sempre tive isso, mas não, vamos dizer assim, tão forte. Depois de mais adolescente, 18, 19 anos, eu já deixei mais de ir, então ficava aquele negócio mais solto, mais vago. Recentemente eu casei, né? Foi outubro do ano passado, mas eu tô com minha esposa, vai fazer 4 anos, né? A gente estava noivo e tal. E ela trouxe isso muito forte para mim, esse lado, né? De eu voltar a ir para a igreja, uma vez na semana a gente vai à missa. Essa semana, inclusive, eu não fui, porque de noite eu fui trabalhar e ela me cobrou, já tem 2 semanas que você não vai. E essa conexão com Deus, né, é muito importante, porque às vezes a gente socorre muito a Deus na hora de pedir, né? É isso. E hoje eu mudei muito essa concepção minha, porque ao invés de pedir, eu agradeço mais do que eu peço. Então hoje eu tenho agradecido independente de qualquer coisa.
Deus sabe o que faz. Eu tenho isso muito forte. Às vezes, eu tô daquele dia assim que eu falo, rapaz, hoje vai bombar aqui, vai vender, aí o espaço da gente é aberto. Às vezes, aí chove, alaga tudo. Eu falo, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Mas aí, no outro dia, vem e bomba de vender. E aí a gente entende os propósitos da vida. Acho que tudo tem um porquê, né? A gente tá aqui com uma missão para, como eu falei no começo, né? Deixar um legado. Eu, pelo menos, penso assim. Deixar uma marca, deixar uma impressão boa. Contribuir de alguma forma para a sociedade. O mínimo que seja, né? Tem gente que, como você falou, contribui com o tempo. Tem gente que, às vezes, contribui financeiramente para ajudar. No caso do projeto. Mas, enfim. No mais é isso, né? Eu tenho esse lado hoje muito forte para realmente conectar. E como é importante esse momento nosso, né? Essa conexão nossa, esse tempo de... se for religião ou se for uma meditação, o que eu quer te que falei seja, assim, que a gente às momento vezes não, assim, seu, sempre né? teve, né, igual eu também, né, a gente sempre teve uma religião, mas ultimamente as coisas estão tão difíceis, igual, né, a gente precisa, né, cada vez buscar mais, né, até para entender, né, porque tem algumas coisas que a gente olha, né, e fala, poxa vida, não... Então, cada vez mais e faz necessário, sim, que a gente tenha esse entendimento de Deus, que tudo no tempo dele, né? Não é... E eu gosto muito de falar, Sônia, e aí pegando o gancho de Tiago, que eu tenho uma coisa que é muito simples, assim, que eu, em minha vida, assim, que eu entendo, né, que essa questão que o Tiago fala de gratidão, mas no momento mais difícil, nos momentos mais difíceis que eu passo, eu paro, olho para cima e agradeço a Deus. Eu digo, meu Senhor, se isso está acontecendo comigo e eu não sei o porquê, o Senhor sabe. Muito obrigado, porque serve com certeza para me fortalecer, para me dar mais sabedoria, para eu chegar onde eu quero chegar. E eu agradeço, acordo agradecendo. Eu acho que essa é a verdadeira fé. Né? Quando igual o Thiago falou, né? Você não pede, né? Porque eu falo pela longa experiência que a gente teve em comércio, em lojas, em tudo, né? E a Big Ótica foi a primeira ótica que eu não exigi nada. Eu só agradeci realmente. Eu acho que muitas vezes na vida a gente monta algo, coloca uma cobrança imensa, coloca projetos na frente, coloca várias coisas na frente e não coloca Deus, né? Perfeito. E acho que quando você fala assim, é da tua vontade, porque quando é da vontade de Deus, tudo acontece, tudo flui, né? No tempo certo. Igual o Thiago falou, se não vende num dia, tem uma demanda reprimida, no outro dia vem dobrado, não tem problema. Então, você aprender a entender que é o tempo da chuva, deixa chover. Isso aí. Né? Não, a gente pensa nas pessoas, né, Thiago? Hoje quando chove, eu não penso, eu vou vender, não vendo. Eu já penso, poxa, e as pessoas? Que nada aconteça com ninguém, Perfeito. Que tudo dê certo e que a venda, outro dia vai acontecer, né? Isso aí. E essa energia é boa, porque quando a gente pensa no próximo, a gente tá exercendo aí a... E eu acredito muito nisso, nessa questão de estar conectado com Deus, com você estar ali, eu acho que para prosperar. A vida da gente às vezes é muito tão corrida, né? E às vezes a gente tem tanta gente que deixa de tirar 30 minutinhos, uma hora do dia ali para se conectar, fazer uma oração, para poder estar junto, para agradecer, né? Seja independente de religião, na missa, num culto, o que seja, é tão importante isso. Só completar um versículo, né, da Bíblia que tá, né, que Deus se alegra com o ofertante, não com a oferta, né? Então não é eu fiz, tá bom, não, é o que o coração, é como você fez, como intenção, que você, né? Intenção, né, o que você quer fazer, né? Interesse genuíno, né, pela causa. Isso, ele tá conectado com o coração da gente, né, com o que a gente tá disposto a fazer, não com a oferta, né? Porque a pessoa pode falar, mas eu ajudo, né? Deixa eu ouvir isso. Eu já ajudo tal instituição, não vou. Mas, poxa, como que eu ajudo vocês, supondo, né? Sim. E aí chega alguém lá na loja precisando, amanhã eu vou dizer, não, eu já ajudo amigos solidários. Né? A gente precisa ter essa sensibilidade, né? De ofertante, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, só se eu não puder, né? Perfeito. Mas não com a oferta, porque ela é a menor parte, né? É isso aí. Você que está nos vendo aí, vem para cá também, faz parte dessa corrente, desse hub de transformação social. Quando eu cheguei aqui, Léo disse, Sônia, trouxe um presentinho para você. Ela fez, que ótimo. Tiago, que já me conhece, olhou todo, fez, não vem coisa boa, então...
sendo assim, Vamos ver quem acertou, hein, Thiago? Você ou eu? ele acertou. É? Vamos pra brincadeira. É pegar o papel, se conseguir ler, porque minha letra é a pior letra que existe. De longe parece um presépio, de perto é uma presepada. Pegou, tem 10 segundos pra responder. Tá. Um de Pega, outro. Thiago. Bora, Agora Thiago. eu vou deixar você. Já que Se não você- só vale se não conseguir ler, viu? Que é o mais provável. Uma paixão. Rapaz. Viu que não é coisa boa? A de forma Não, como você quiser. É o que vem na geral, cabeça. É. uma paixão. Minha família. Massa. Venha. Vamos lá. Bora. Ó, fechar até o olho aqui. Vamos ver o que vem. Faço bem quando? Poxa. Eu acho que eu faço bem quando todos os dias, quando a gente dá um sorriso para alguém, quando a gente tem, né, felicidade, fala que Deus se alegra, né? Deus é alegria, é felicidade. Então acho que a gente faz o bem quando a gente dá um sorriso para alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente tem um olhar O sorriso por é tão alguém. importante, Eu acho né? importante. Quando Eu li outro alguém vem dia. na sua loja ou na sua presença e você sorri pra Não pessoa. tem como, né? Você negar, você não se quebrantar, né? Com aquele sorriso. Então, acho que eu faço bem. Em vários momentos eu vejo assim, não com palavras, acho que não sei, ou com ações, ou financeiro, não consigo medir isso. Mas no sorriso eu consigo medir, assim, que eu acho que quando eu procuro ser mais feliz possível, passar a felicidade para as pessoas. Que massa. Bora, Tiagão. Tiago, rapaz, esse cara. Um erro. Rapaz. Aí falar de 0 a 100 é ordem alfabética, né? Um erro. É. Você me pegou aí agora. Não precisa ser o erro, não. Pode ser um. E a gente erra Acho que todo a gente- dia, né? é Toda isso, hora, eu ia né? falar isso, eu acho que a gente erra todo dia. Toda hora. Na verdade, todo mundo, vamos dizer assim, peca, né? Todo dia também. Acho que a gente, às vezes, até por impulso, às vezes em gestos Pensamentos. de pensamentos, de impulso mesmo, eu acho. Às vezes, uma palavra que a gente defere ali, que depois, 10 segundos depois, e eu tenho muito isso. Eu acho que eu sou muito... Eu dissertando aqui agora, eu vou falar um erro. Acho que eu sou muito impulsivo. Sim. Então, às vezes, ser impulsivo é ruim, né? Porque você, às vezes, fala ali, aí, pô, me arrependo, aí eu vou ter que consertar aquele erro que, de repente, eu tenho muito isso, né? De ser muito... De agir. De agir logo, dinâmico, e aí eu quero resolver logo, e aí, às vezes, eu acho que eu não penso um pouco antes de tomar determinadas decisões. Aí pode ser um erro meu. E é uma pessoa que, rapaz, eu e ele, ó, fazer era com a gente. Quando soltava uma demanda, rapidinho a gente terminava. Mas eu sou daquele. É melhor errar fazendo do que acertar não fazendo. Né? Mas no nosso caso precisa de alguém para planejar, ou senão para dizer calma, Vamos respira. devagar aqui, pensar, não é assim. Só não vai por esse fazendo, lado. A gente era... Então, aí já é uma sequência, né? Vamos pegar um Não bem muito aqui boa. embaixo. Um sorriso. Pegou sorriso. você. Frase de Madre Teresa de Calcutá. Um sorriso é o começo do amor. É o que a gente falou aqui na frase anterior, né? Madre Teresa de Calcutá. Olha que massa, lindo. que frase linda, né? Ele é incrível, gente. Tem muita gente que anda na rua, não cumprimenta ninguém, não dá um sorriso. Eu penso, gente, por que isso? Não é que você tem que ter motivos para sorrir. Muitas vezes quem está sorrindo tá magoado por dentro, tá com o coração ferido, né? Porque você vê uma pessoa sorrindo na rua o tempo todo, fala, nossa, aquela pessoa não tem problema, não tem dia triste. Às vezes ela acabou de chorar no carro, mas ela chora sozinha, mas ela desceu, boa tarde pro guardador, é o sorriso. Porque aquele sorriso não faz bem só para quem recebe, faz bem para nós também, né? Quando a gente sorri, né? E essa, Sônia, para mim é a grande diferença entre ser alegre e ser feliz. A alegria é momentânea, a felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz, apesar das adversidades. Você pode estar triste, mas você resolve ser feliz. Sim. Que massa. Gostei, nem sabia que era dela, ó, dela. já. Mas vai, Tiagão. Praticar aqui. Tiago é figura, velho.
Agora você traduz aí pra mim. Chegou o momento. A gente achou que não ia ter Algo esse que momento. ainda não fiz. Pô, você só pegou Pô, pedreira. eu tô Algo que aqui no ainda não sorriso. fiz. Não fiz. Não, Vai rolar ele é cruzeiro, jovem, vai deve rolar ter cruzeiro aí, bastante quer coisa. ver? Não, eu acho que eu tenho uma vontade muito grande ainda de poder escalonar meu negócio. Massa. Eu ainda não fiz, não consegui ainda. Você quer franquear? Não sei se bem Ou, franquear. ou mais unidades? É o que eu tinha vontade de Expandir. colocar mais uma ou duas unidades, Sim. de repente, em umas cidades próximas Sim. aqui. Eu acho que em Ilhéus ainda não, porque eu Tá. acho que não comporta. Sim. Mas, de repente, em uma outra cidade, já até me convidaram, rapaz, por que você não bota uma loja aqui em Itabuna? Sim. Por que você não bota uma loja aqui em Itacaré? Sim. Aí toda vez que eu vou, eu fico olhando e tal, falo, rapaz, será que aqui dava? Será que é o momento? Não é o momento e tal? E a gente sempre fica, né? Porque todo negócio tem um risco, né? Tem investimento, tem tudo, então a gente avalia dessa forma. Mas eu acho que hoje, escalonar o meu negócio é algo que eu ainda não fiz, que eu tenho vontade. Que massa. Massa minha. Vamos lá. Pegar uns Essa é a aqui. terceira, Você tá né? pegando que o senhor tá... Sucesso é... Ó, essa é... Essa é forte, viu? Olha, uma palavra difícil, né? Traduzir o que é sucesso, né? Hoje, eu acho que eu vivo o sucesso. Sim. O sucesso é quando você está em paz com a sua empresa, com quando você sabe realmente onde você está. Porque eu falo isso porque às vezes a gente tem empresa, já tive empresa, Sim. ótica mesmo, teve um momento que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Você tem muitas dúvidas. Quando você não tem mais dúvida, teu coração tá ali dentro, Ó. tudo que acontece tá ali, você quer estar ali, né? Eu falo, hoje eu trabalho, eu tenho vontade de estar ali, eu não vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Não tô falando financeiramente, tô falando de coração mesmo. Eu quero acordar e outro dia eu defini isso como sucesso. Acho que sucesso é quando você encontra o teu lugar, sabe que aquilo que você faz é de excelência, que aquilo que você faz é o que você ama mesmo. Mesmo se alguém falar, se eu não te pagar nada, você faria do mesmo jeito? Faria. Então, acho que eu encontrei o sucesso. Achei massa essa definição. Quando você tira as dúvidas e encontra a paz. Que massa, viu? Aquelas perguntas que a gente tem, ai, será? Massa. Será? É. Não tem será. É É o só porquê, né? a certeza. Vai, Tiagão. Ainda tem aí? São mais duas aí. Duas de cada. Deixa eu ver. Foi bom, assim. Lembre de 5 pessoas. Venha. Aqui é A letra aqui desse amigo homem solidário. é- Lembre de 5 pessoas que amam ajudar o... 5 pessoas que amam fazer o bem. Cara, a primeira pessoa, acho que é você, com certeza. Eu sou suspeito Isso não. para falar. Deixa Jorginho, eu ver se não tá marcado aí. Jorginho, Jorginho. apesar de hoje estar aqui, como ele falou desde o começo, né? Fazendo parte pela Bela Sim, Pizza, ele sim. pelo Amigo Solidário, eu tenho uma relação de amizade com ele. Com certeza é uma das pessoas que eu conheço que mais amam ajudar pessoas. Eu vou colocar aqui uma segunda pessoa que eu acho que vai até surpreender ele, não sei, mas acho que a mãe dele é a segunda Me pessoa. surpreender, conheci. eu sou Mas tudo pra que eu mim, né? sei da vida Mas eu falo é- assim, pra mim, no fato de eu lembrar dela, porque é uma pessoa que eu vejo tanto que ela tá do lado dele, ajuda ele, acho que é a mãe dele. Cara, eu me coloco, eu acho, Você é muito genuíno, Tiago. como uma dessas pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. Diariamente, a gente tá numa área ali do comércio, passa tanta gente, a gente vê tanta coisa, velho. Imagina. E assim, eu tento fazer o que eu posso. No máximo que eu puder, eu ajudo. Seja com um alimento para a pessoa que está com fome ali passar e comer. Essas coisas. A gente vê tanta coisa, né? Eu atendo tanto tipo de público, desde do que tenha mais condição financeira, que tem menos. Eu acho isso muito legal, bacana, porque a Bela Pizza hoje é de todos, né? Eu Massa. não tenho essa questão de eu só atendo público A, público... Não gosto nem de usar essa nomenclatura, Sim. mas eu atendo todo mundo, entendeu? Massa. A casa é de todos. Aí eu falei 3, né? Acho que minha esposa é uma pessoa também que ama ajudar também. 4, né? E uma quinta pessoa... Deixa eu pensar. É tanta gente, né? Boa. Tanta gente na vida da gente que tenta ajudar. Mas, cara, eu vou colocar aqui minha mãe. Acho que minha mãe é uma pessoa Sim. também muito solidária.
nesse sentido. Minha mãe é uma pessoa muito Humana. humana também. Né? Que massa. Vassoninha. Bora lá, vamos ver o que tem aqui. Tem mais 2, né? Vamos lá. Eita, eu acho que eu vou precisar do tradutor também, né? Passa pra ele aí. Ó, vamos lá. 82 dos problemas de uma... 82% dos problemas de uma empresa vêm através da falta ou da má comunicação. Peter Drucker. Verdade. E aí? Concordo. Eu também acho que a comunicação é algo muito importante. Todas as pessoas que estão com você precisam saber para onde você quer ir, da onde você veio. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu falo sempre, é contar minha história. Da onde eu vim, né, que eu já contei para vocês, e eu nunca achei que eu precisasse contar minha história. Sim. Que as pessoas tinham que saber daqui para frente. Daqui para trás não era necessário. Quando eu inverti a ordem, eu falei, vocês demais, precisam saber quem eu fui, onde eu comecei, da onde eu vim, o quanto eu passei, e para saber quem eu sou e aonde eu quero ir. Sim. Então, quando isso ficou muito claro, primeiro para mim, que a comunicação, acho que de muitos gestores, é porque eles não conseguem se comunicar com eles. Sim. Aí, como que você vai passar comunicação para alguém? Igual aquele telefone lá que a gente fazia lá sem É. fio lá, chegava errado, porque quem passa não passa certo. Quando o empresário ou quem está à frente entende a comunicação com ele está clara, ele consegue vir passando. Olha, eu também comecei assim, motiva o funcionário a olhar para você, poxa, você já começou assim, porque né, às vezes as pessoas acham que você já começou do jeito que você está, né? Ah, você sempre foi. Não, eu fiz Teve isso, igual muitas você dores. fez, eu dei esse passo, caí assim, cheguei aqui. Massa. Então, acho que é uma frase muito... É através da comunicação, se ela não for clara, com certeza... Assertiva, né? Acho que é até maior esse número. Viu? E às vezes o que uma conversa simples Simples. pode resolver, repercutir. resolver tanta coisa, né? E pode atrapalhar também. Às Isso vezes, que eu ia falar, você tem que saber o que coloca também, porque muita gente às vezes vai na empresa, fala o dia todo, mas fala de coisas que não são sobre a empresa Sim. ou sobre acrescentar. Então tem que ser muito assertivo, né? Eu vou lá, o que eu tô falando do meu passado não é para me vangloriar e nem para mostrar que eu era coitadinho, mas é para mostrar que é possível para você vir com, né? Sim. Falando assertivamente, né? Aí. Que acho que é isso que vai... Vamos lá, saideira pra gente fazer aquela pergunta. Eu doido pra fazer Oh, aquela meu Deus. pergunta, Léo. Aquela no final. algo marcante na vida. Cara, acho que recentemente, O casamento, meu né? casamento. Foi massa o casamento que desse lindo. cara. Velho. Foi massa. Foi demais. algo né? que eu idealizei assim, não vou nem falar mas a Bianca, né, que é minha esposa, que apareceu na minha vida, foi uma pessoa assim que, como isso é importante, né, porque o que uma mulher traz para o homem para conectar, para crescer você pessoalmente, profissionalmente, tanta coisa, como Que tanta massa, coisa melhorou e mudou para mim. Isso é notável, viu, Thiago? Quem tá de fora nota demais isso. Mentalidade, tudo. Então, isso foi muito importante para mim, muito marcante. Aí a gente tomou a decisão de casar, pô, foi massa. E que casamento. E aí tá ali com um dos amigos, família, todo mundo do jeito que a gente sempre sonhou, pô, foi massa, sensacional. Vai, Soninha, que eu doido pra fazer essa pergunta. Vamos terminar aqui para você. Tem um monte aqui, né? Mas eu vou pegar só um, né? É o um. último, né? Vamos lá. Uma vitória. Chama vitória. Eu acho que eu estar em Ilhéus hoje é uma vitória, porque eu vejo muitas pessoas, né, vêm de São Paulo, montam comércio, vão embora, desistem, né, ou não dá certo. É muito difícil ser um imigrante, né? Nós somos, né, viemos de outra... São Paulo e Bahia tem diferenças de país, né? Uma linguagem diferente, uma cultura diferente, nossa família, toda a nossa cultura lá. Então, quando a gente olhou para trás aqui nesse reflexão, né, que a gente está nesse mês muito sensível, refletindo todos esses 5 anos que passaram, a gente eu considero assim, tenho várias vitórias, mas hoje, né, que a gente está aqui falando nesse pod de empreendedorismo junto com a vida também, eu acho que falar, poxa, é uma vitória a gente se adaptado, ter sido bem recebido, Deus ter preparado várias pessoas, a gente poder ser usado através de vocês, do Amigos Solidários, de vários outros lugares que a gente
frequenta, né? Então, acho que sinto vitoriosa de ter vencido Yeah. e não ter voltado e ter ficado e insistido que valeu a pena. Yeah. A vitória veio, né? Que massa, que massa. Para finalizar, eu queria perguntar a você o seguinte. Vamos dizer que uma mensagem que vocês digam agora vai ser ouvida por mais de 8 bilhões de pessoas. Ou seja, essa mensagem vai para outdoor, vai para rádio, vai para televisão, o mundo inteiro vai parar para ouvir essa mensagem de vocês. Que mensagem seria essa? Vou começar a chave, vai ser... Faz. Tanto faz. Olha, eu vou usar uma frase que vai parecer clichê aqui, Ah. né? Porque vocês falam muito, Sim. Marcela, e na vida a gente tá aqui para aprender, né? Ah, E se você pode sonhar, você pode realizar. Eu acho que essa frase ela é tão forte, tão impactante, porque em alguns momentos da nossa vida, e falo da minha lá atrás, né, da minha adolescência, a gente vai lá, lá na infância, às vezes você é privado até de sonhar. Então, você não pensa que você pode realizar, porque você nem sonhou. E quando você sonha, vem alguém e fala, não, você não vai ser, né? E eu, graças a Deus, tudo que eu sonhei, tudo, até que mais. Tem massa. coisas que eu não sonhei, que eu falo, Senhor, esse eu sonhei, separo na caixinha, esse eu não sonhei. Isso o Senhor realizou na minha vida. Mas todos os meus sonhos e alguns peculiar, poderia até falar, né, não vem ao caso agora, de pessoas que falaram, você não vai conseguir, categoricamente. Isso você não vai. E quando eu cheguei naquele lugar que eu estava lá, não consegui pensar em nada, só consegui pensar, gente, eu cheguei, sabe? Eu estou. Então, eu acho que vocês, ouvir de vocês, nunca tinha ouvido ela tão forte, tantas vezes assim, mas toda vez que eu ouço, eu falo, essa frase é verdadeira. que massa, que massa. E aí, Eu Tiagão? acho que se eu fosse colocar uma frase também, uma mensagem, eu acho que eu colocaria nunca desista da sua fé. Acho que é uma frase bem forte, bacana. Acho que a fé move montanhas, entendeu? Quem tem Deus no coração, quem tem fé, acho que alcança tudo o que quiser, né? A gente não está É isso falando aí. só de materialidade, a gente está falando de saúde, de paz interior, de um monte de coisa. Ter fé para poder prosperar, para ajudar o próximo, para colaborar. Eu acho que quando a pessoa perde a fé, ela perde tudo na vida. Então, ela precisa, eu acho que ter fé para alcançar tudo, porque acho que a gente passa por tantas coisas na vida e tudo é fé. Foi o que você falou. Deus, será que você está colocando aqui tem algum propósito, tem algum motivo, tem alguma coisa? Então, acho que tudo tem um porquê, né? Então, como tudo tem um porquê, se a gente tiver fé, se a gente acreditar, tudo vai dar certo. Que massa, que massa. Querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que está no coração de vocês, vocês gostariam de dizer? Então, na verdade, só queria realmente agradecer o convite. Foi Primeiro, massa. por estar aqui. Para mim é muito gratificante poder acompanhar, como eu falei desde o começo, o Amigo Solidário embrionário lá e a proporção que ele está tomando hoje, né? Eu quero poder continuar contribuindo, né? Hoje a vida da gente é tão corrida, mas eu sempre que posso tento me fazer presente. Eu acho que isso é um diferencial bacana. Acho que se todo mundo tirasse um tempinho, e Jorginho sempre me convida para tudo. Thiago, vamos lá. É importante você ir para vivenciar, porque a gente às vezes faz a contribuição. A maioria das empresas elas fazem a contribuição financeira, que é muito importante também, a gente sabe. Mas eu acho que a pessoa tá ali, vivenciar, sentir aquela energia de várias ações que eles fazem, que agregam várias comunidades, é muito importante. Entendeu? Já tive o privilégio de participar de algumas, de Natal, e é muito bonito, é muito engrandecedor, né? Faz muito mais sentido e é muito mais forte para quem faz do que para quem recebe. Muito mais. Com certeza. A gente sai de lá iluminado. Renovado, né? Soninha? Também, Jorginho, agradecer, amigos solidários, você, todo, né, esse convite,
né? Agradecer que eu te conheci, Thiago, já sou cliente da Bela Pizza, mas não te conhecia. E é muito importante a gente também estar perto de pessoas que motivam, que levam a gente a pensar cada vez mais, né? Focar nesse... Toda vez que eu vejo você, eu lembro, poxa vida, que eu posso fazer, né? Sempre convida, a gente, né? Eu tento sempre poder estar perto, porque eu sei que faz mais bem para mim, realmente, igual você falou, faz mais, é um alimento para nós também, poder retribuir, né? O tanto que a gente recebe, o tanto que a gente tem de carinho, eu principalmente, né, da cidade toda. Então, fico feliz em participar, em poder estar próximo de vocês, em conhecer pessoas e conectar, né? Igual você falou, pessoas se conectam com pessoas. Isso é a melhor coisa da história. Que legal, queria agradecer vocês e dizer para você que venha fazer parte desse time, venha fazer parte desse network. Se você é empresário ou se você conhece empresários que gostam de fazer o bem, que estão dispostos a transformar, impactar a vida de pessoas, esse é o lugar. Até a próxima edição. Beijo no coração, tamo junto. Fica com Deus.